Vou me apresentar primeiro, meu nome é Rafael, esse aqui é o Marcelo Lobo, um amigo e um professor. Primeiro, quem sou eu? Meu nome é Rafael, eu sou formado em design de produto, eu sou marceneiro há 8 anos, morei nos Estados Unidos um tempo para poder aprender a falar inglês e acabei me envolvendo com marcenaria para custear meus estudos lá. E aí foi meu primeiro envolvimento com marcenaria, ok? Depois eu voltei para o Brasil e acabei fechando com a Léo Madeira de Belo Horizonte para virar consultor lá e ajudar outras marcenarias a entenderem o conceito de marcenaria 4.0. Um conceito importante, gente, que eu aprendi antes de ir para os Estados Unidos, quando eu trabalhei na Fiat, foi o seguinte: nenhuma indústria hoje tecnológica trabalha sem usar o conceito de terceirização. Então isso é importante para toda indústria e não seria diferente para a marcenaria. Se você pegar, eu dei um print aqui do Google Maps da Fiat, a Fiat está no meio, a fábrica da Fiat, mas todos os fornecedores delas, que são especialistas, cada um no item do carro, são quem fazem de verdade o carro. A Fiat só monta. E o marceneiro persiste em fazer o móvel do zero. Coisa que a gente não precisa hoje, tendo toda essa estrutura de maquinário, de fábricas, todo o Brasil tem já essa estrutura e o alcance para isso, beleza? Nos Estados Unidos, chegando lá, eu fui fazer marcenaria, parecia que era algo muito complexo. Daqui a pouco fui trabalhando e entendendo que eles não precisavam desenvolver todo o móvel do zero. Bastava entender de projeto, conceito, então era mais estudo, mais software, mais logística e menos mão na massa, cortar, fitar, nada disso. Então isso são imagens reais, minha lá, onde a gente fazia o projeto, os móveis já chegavam, módulos alguns embalados, já prontos, outros a gente montava na hora, depende do tamanho, né? Já vinha furado, filetado, com usinagem, com tudo que é necessário para o móvel, e no final a cozinha saía pronta. O interessante que eu coloquei ali em cima é que o maquinário hoje para uma marcenaria, gente, é muito pesado. Todo mundo compra no Brasil. Não é necessário. Bastava uma mesinha com poucas ferramentas, um investimento baixo, e isso já justificava ser um marceneiro e ter um rendimento igual ao que se tem para quem tem maquinário, beleza? O que é marcenaria 4.0? Eu creio, vendo todo mundo falar aí que tem um equívoco no Brasil sobre o que é a marcenaria 4.0, todo mundo acredita que é a própria marcenaria se modernizando. E não é isso. De maneira alguma é a própria marcenaria se modernizando. Você não vai tacar máquinas de última geração dentro da sua marcenaria, porque isso não é marcenaria 4.0. Marcenaria 4.0 é uma integração entre a marcenaria e uma fábrica. Então passa para mim, Marcelo, por favor. Na hora que você entende que a fábrica tem como responsabilidade garantir corte, filetagem, furação, tem como responsabilidade um investimento alto, tem como responsabilidade o ensino dos marceneiros de como usar esse software, porque a gente está atrasado há anos aqui no Brasil sobre como utilizar software. O Corte Cloud vem aqui como exemplo positivo e tem outros como esse exemplo. E o marceneiro fica com a parte técnica, que realmente cabe a ele. É entender, gente, o que faz uma ferragem, qual que é o móvel melhor para se aplicar numa casa, qual que é a melhor maneira de se construir aquele móvel, a logística melhor para o móvel. Então, assim, o marceneiro fica com a parte que cabe a ele e a produção, que é uma parte que não requer o conhecimento do marceneiro, as máquinas fazem. Então, a marcenaria 4.0 é a soma de uma fábrica que se torna uma indústria 4.0 e um marceneiro que passa a entender como terceirizar aquele conhecimento que ele tem aqui. De maneira nenhuma, não cortar faz de você menos marceneiro. Pelo contrário, faz de você expandir o máximo possível da marcenaria, dentro da sua cabeça, sabendo todo tipo de ferragem, estudando mais. Só pegar e perguntar para qualquer marceneiro aqui se tem tempo para estudar. A maioria não tem, né? Mas se você terceiriza a produção, você passa a ter tempo para estudar e expandir ao máximo sua capacidade como marceneiro e recursos dentro de venda, tolerâncias, materiais, medições, etc. A terceirização, agora falando especificamente para a marcenaria, ela te entrega um tempo de produção muito mais rápida, a sua mão de obra fica mais enxuta, então todo mundo reclama de falta de mão de obra no mercado, e isso te ajuda também a ter uma mão de obra bem mais enxuta. Você pode transferir aquela mão de obra que você tem que corta, que fileta, e transferir ela para uma área só de montagem, ou de projeto, ou de venda, e aí sim você fica brigando menos com a falta de mão de obra do mercado. Outra coisa interessante é a qualidade e precisão.
Eu sei que é legal, é gostoso cortar madeira e filetar, mas a precisão não é igual que as máquinas apresentam. Então, quer ter um móvel com uma capacidade, com uma qualidade maior, vamos terceirizar para máquinas que façam melhor que a gente. E a última, que surpreende a maioria dos marceneiros, é que há significativamente uma redução nos custos, nas despesas, custos e investimento da marcenaria. Nós vamos dar um exemplo aqui agora. Alguém aqui sabe me falar quanto custa um corte dentro da marcenaria? Alguém sabe? Pode falar numa boa, se alguém souber, quanto custa um corte na marcenaria? Não, né? Então, eu vou falar para vocês quanto custa. É interessante saber o seguinte, se você não sabe quanto custa um corte na sua marcenaria, você está cobrando o quê? Está cobrando errado. Você não sabe quanto custa o corte está envolvido no processo. Você não sabe o que está no seu orçamento, eu não sei, mas deveria ter lá o corte, lá, ou a filetagem, ou usinagem, deveria estar precificando o item. Então, só um esboço aqui, um corte, se você mandar fazer em qualquer madeireira do Brasil, está em torno de R$ 2,00 a R$ 3,00 a média de preço. Na sua marcenaria, você pode fazer o preço lá, chegando em casa, tranquilamente. Se contar mão de obra, luz, aluguel, depreciação de máquina, o preço da máquina, o metro quadrado da marcenaria, porque se você não tem maquinário, você pode ter uma marcenaria mais enxuta. Se você não tem maquinário, você não tem manutenção para fazer. Então, na hora que você reduz tudo isso, o preço do corte, você junta tudo isso, o preço do corte fica mais ou menos R$ 5,00. Tem contas que dão um pouco mais caro, dependendo da estrutura da pessoa, e um pouquinho a menos, mas a média é R$ 5,00. Então, assim, não tem nem comparação o preço terceirizando com o preço da gente fazer na própria marcenaria. Esse daqui é mais ou menos o caminho, o fluxo que uma marcenaria usa hoje normalmente, que é orçar, fazer o projeto, comprar no fornecedor, cortar, filetar, usinar, pré-montar e instalar. O método correto deveria ser o que vai aparecer aí agora, que é somente orçar, projeto, envio ao fornecedor e instalação. Uma coisa interessante no projeto, gente, que o projeto, apesar da gente estar falando no stand de software, o projeto não pressupõe software. O projeto pressupõe só o conhecimento. Então, desenhar no papel é projeto, tirar da sua cabeça um plano de corte é projeto, você fazer dentro de um software também é projeto, e dessa maneira você já consegue sim enviar para todas as madeireiras que te oferecem a terceirização. Envia e depois a gente corre só para instalação, beleza? Pode passar. Pontos negativos, que eu só falei coisa positiva até agora. Então, para quem tem intenção de terceirizar, para quem tem intenção de fornecer um trabalho que seja terceirizado para o seu cliente, antes disso, na sua empresa, você vai ter esses desafios. Que a cultura do seu time, principalmente, todos os marceneiros que vocês tiverem, quanto mais experiente ele for, mais resistente ele vai ser ao processo de terceirização. Os marceneiros, em geral, acreditam que se você não cortar, se você não filetar, você não é marceneiro. Então isso é uma objeção grande que todo mundo vai ter e a gente vai falar como superar isso daqui a pouco. Gestão dos custos. Então, se você não sabia nem quanto custava o corte, eu te convido a fazer esse orçamento. Fazer essa precificação dentro da sua marcenaria, buscar correr atrás de quanto custa, para a gente mostrar, para ficar claro na cabeça de todos vocês que é muito mais barato terceirizar do que produzir e fazer tudo do zero. Mão de obra para projeto. Então, para aquele que quer projetar na mão ainda, ou fazer por planilha ou qualquer outra coisa, tá ok. Mas para quem quiser um software 3D, nós temos esse déficit no mercado de projetistas. Então, é uma coisa que o mercado, eu acredito que vai ajustar com o tempo, mas hoje tem esse déficit. Então, é uma mão de obra cara, mas que hoje você já encontra. Daqui a pouquinho, eu acho que ela vai nivelar com o que a gente precisa, com o preço mais justo, mais correto, com a quantidade de profissional no mercado necessário. E a última coisa é mudança no método de orçamento. Se aquela pessoa que orça, né, não preciso nem falar para a maioria de vocês, mas metro quadrado, ou material vezes 2, vezes 3, acabou isso. Não existe, não vai dar certo, de maneira alguma. Então, terceirizando, esse método não existe. O Marcelo até vai falar um pouco mais para frente sobre o orçamento blindado, quais são as vantagens dele. Então, mudança no orçamento. Vocês vão ter que mudar um pouco o paradigma na hora de orçar. Pode. Eu falei sobre a questão da cultura, mas isso é um gráfico meramente ilustrativo para vocês entenderem que o principal entrave para a marcenaria 4.0 em todo o mundo é a cultura. É entender que você continua sendo marceneiro, que os seus profissionais continuam sendo marceneiros, mesmo não cortando, filetando, usinando. Isso só é possível se você
fizer step por step, se fizer passo a passo, começa, vamos só cortar agora? Vamos pegar um projeto e vamos cortar para testar? Pega o Corte Cloud lá e vamos colocar só corte. Faz o corte. Os seus marceneiros vão entender, vão adaptar com aquele primeiro passo, com aquele momento. Depois você deixa um tempo para ele acostumar. Depois vão passar para filetagem, depois vão passar para furação, até virar 4.0 no total. Mas se mudar de uma vez, provavelmente vai dar errado. Eu não preciso nem falar que o marceneiro vai ser o primeiro a desistir. O primeiro a desistir vai ser o próprio dono da marcenaria, porque também é uma estrutura para ele. Beleza? Eu vou passar para o Marcelo agora, que ele vai falar da parte prática. Bom, pessoal, enquanto vai trocar a apresentação aqui para mim, e já vou me apresentar antes, depois eu pulo esse slide. Meu nome é Marcelo, eu trabalho com marcenaria aí há quase 20 anos e durante muito tempo tive minha própria marcenaria. Hoje vivo 100% da produção terceirizada no Rio de Janeiro. E o que eu vou falar um pouco aqui, eu vou completar o que o Rafa falou e vou acrescentar justamente como é o dia a dia trabalhando com o Corte Cloud, como é que a gente pode, aos poucos e da forma correta, fazendo a migração para a terceirização. Tá? Enfim, para começar a falar, eu acho que não é saudável, se você já tem uma estrutura, já tem hábitos, uma cultura dentro da sua empresa, que você passe direto dali para cá, sem passar por todas as etapas. Primeiro porque você tem que azeitar tudo certinho com os fornecedores, encontrar um bom fornecedor para você poder saber que está tudo no esquadro, o fitamento está legal, depois a usinagem, furação, enfim, tudo. Então você precisa passar pelos testes, e para passar pelos testes, o ideal é que você vá gastando o mínimo possível dentro deles. De fato, não existe nada que a gente possa dizer hoje que é mais caro terceirizar. Terceirizar não é mais caro, eu acho que é muito mais barato, porque quando você elimina o custo fixo, tá, da sua operação, ou diminui o custo fixo da sua operação, você consegue ter muito mais mobilidade. Tá? E dentro desse contexto, existem várias fases e vários níveis de terceirização, tá, dentro do Corte Cloud. E aí você vai seguindo todos os passos exatos, tá? E no seu dia a dia, e eu vou mostrar aqui o exemplo da minha história para mostrar como é que eu fiz todo o passo a passo para hoje terceirizar 100% da minha produção, tá? Então, como é que eu faço, como é que eu entendo os níveis da terceirização dentro do Corte Cloud para você poder aplicar na sua marcenaria? Bom, de novo me apresentando, eu sou do Rio de Janeiro, não devia ter colocado a data ali, mas eu nasci em 83, fiz desenho industrial, sou formado na PUC e me especializei na marcenaria e projeto de imóveis e trabalho com isso aí há aproximadamente uns 20 anos. Tá? Então, por que você deveria usar o Corte Cloud no seu dia a dia? Deveria começar a aplicar isso no seu dia a dia. Se você já tem a sua marcenaria e se você quer começar a fazer isso, você deve, a princípio, entender que você vai conseguir aumentar a sua produtividade, tá? Você vai ter acesso a equipamentos e ações que você provavelmente não ia possuir, ia ter que onerar muito o seu orçamento para conseguir. Basta olhar em volta aqui como é que você pode ter acesso a determinados equipamentos por você mesmo. Você tem que ter espaços gigantescos, você tem que ter uma mão de obra muito qualificada, você tem que ter, enfim, um custo fixo bem alto. E o legal é que você pode ter acesso a isso sem você precisar não só ter esse custo fixo grande, mas comprar qualquer uma dessas máquinas aqui, que são extremamente caras. Tá? Então, você diminui seu custo fixo, tá? Você começa a gastar mais só quando você precisa gastar, quando você tem trabalho para fazer. Isso traz uma tranquilidade muito grande, porque você não tem que dar aquela... Quem tem marcenaria aqui, imagino que já tenha passado por aquele desespero de dar giro, né? Tem que dar o giro na empresa, fechar coisa que você não quer. Às vezes você pega um trabalho, uma obra que você não quer fazer, que não está dentro muito ali do seu padrão de especialidade, e aí você entra num ciclo louco, assim. Isso pode atrapalhar todo o andamento da sua empresa, inclusive na sua gestão de marca. Você começa a migrar de nicho para nicho só para poder pagar as contas e dar giro e fazer a coisa funcionar. E outra coisa, o Corte Cloud, ele é de graça. E ele é altamente linkado com tudo isso daqui no Brasil inteiro. Então, você ter o software, você poder estudar esse software, você poder aplicar isso dentro da sua operação, é fantástico, tá? E aí, como é que eu comecei a usar o Corte Cloud? Eu tinha uma estrutura completa de produção, com várias possibilidades, tá? E eu tinha router, CNC, tinha uma série de coisas desde 2013.
E eu comecei a buscar formas de ampliar minha produtividade, porque eu tinha mais assim, demanda por trabalho, por outras obras, só que eu não conseguia aumentar dentro do que eu tinha, mas eu queria escalar, mas eu não queria escalar aumentando o custo, nem custo fixo, nem custo de maquinário, nem nada disso, nem mudar de espaço para um lugar maior, nem nada, tá? Então, o que eu observei? Eu comecei a olhar os gargalos que tinham na minha produção, e todos vocês podem fazer isso. Por exemplo, hoje eu não acho que faça sentido, dependendo do teu nicho, do trabalho que você trabalha na marcenaria, eu acho que não tem sentido você construir caixaria dentro da sua oficina. Pegar, recortar todas as caixas e tal, ainda mais se você, que de repente é dono e tem uma marcenaria menor, você tem que colocar a mão naquilo ali, tá? Eu acho que você pode muito bem se concentrar em outras funções, tá? E a caixaria, por exemplo, você pode toda terceirizar. Isso foi o gargalo que eu achei para mim e eu comecei a fazer isso. Beleza? Eu comecei a fazer isso inclusive na mão e depois comecei a passar para o Quartz Cloud e aí, cara, a coisa começou a ficar muito mais fácil, tá? E aí eu comecei a passar para outros profissionais especializados nisso, né? Porque a terceirização ela tem que ser bem feita. Não adianta você passar para uma outra marcenaria fazer alguma coisa para você, que isso vai dar problema. Você precisa passar para alguém que esteja especializado, que tenha o acesso ao software. O software vai entrar na indústria para te trazer, para usar o maquinário dos outros, dos terceiros, para te trazer aquilo que você precisa. Tá? Então, por exemplo, eu peguei, isso aqui é um projeto que eu fiz de uma cozinha. A gente tem toda uma estrutura por fora de madeira maciça e tal. Só que eu precisava entender nesse projeto, por exemplo, como é que eu poderia usar o Quartz Cloud para otimizar pelo menos uma parte da minha produção, que é o que eu queria passar para vocês em termos de níveis, né? Como é que você vai subindo. Nesse caso daqui, tá? Eu peguei toda a caixaria, tá, de MDF. Isso aqui tudo foi feito pelo Quartz Cloud, beleza? Depois que isso já estava instalado, que a gente entrou com frentes e alguns arremates, alguns encabeços de madeira maciça. Então, o tempo que eu ganhei aqui, a precisão que eu ganhei nesse projeto, tá? E a tranquilidade que eu já tinha de instalar, de ver... depois que eu instalei isso tudo aqui, eu comecei a fazer algumas medições para saber exatamente o tamanho de algumas peças, a largura de algumas peças de madeira maciça que eu ia fazer para fazer os acabamentos e tal. Então, isso daqui foi uma forma muito simples no Quartz Cloud que eu poderia fazer até pegar a listagem do plano de corte deles e botar lá, enfim. Mas fazer isso daqui, por exemplo, com módulos é super tranquilo, super rápido, super eficiente. E o tempo que eu estou preparando outras coisas aqui, eu posso fazer 2, 3 projetos desses. Então é muito importante saber que o Quartz Cloud no seu dia a dia bem aplicado, você automaticamente vai sentir segurança numa parte da produção, depois você vai sentir segurança na outra parte da produção, e depois você vai subindo e você vai tendo cada vez menos. Você vai chegar uma hora que quem trabalha com marcenaria sabe que a gente não tem tempo para nada. A gente está sempre naquela correria, é uma loucura. E chega uma hora que, por incrível que pareça, você fala, cara, tem alguma coisa errada, eu estou com tempo aqui, né? Aí não é possível, você começa a achar que você não está trabalhando, mas você está usando mais a cabeça, né? E é importante você saber aquilo que o Rafa frisou várias vezes. Cara, a marcenaria está dentro da nossa cabeça. As operações que a gente vai fazer, a gente não pode ignorar tudo isso que está acontecendo aqui e ficar ali atrás tentando acompanhar o ritmo dos outros dentro do seu processo antigo. O que acontece é que não existiu um momento tão democrático para marcenarias menores competirem com marcenarias maiores, porque a gente pode usar tudo que o mercado tem para oferecer dentro da nossa estrutura. Hoje, a minha estrutura é um escritório pequeno, onde eu atendo meus clientes, ou vou na casa dos meus clientes, e eu não tenho nem mais marcenaria, tá? E aí eu tenho ganho de tempo e de precisão. E quando eu ganho tempo e ganho precisão, eu consigo escalar. Então eu consigo fazer 2, 3 projetos no mesmo momento. Então eu separo os níveis de terceirização com o Quartz Cloud em 4 níveis. Tá? Nível 1, corte da caixaria. Você pode ter, de repente, uma coladeira, se você gosta de fazer a colagem da fita na sua oficina. Porque tem vezes que você está insatisfeito com o tipo de bordeamento, né, que aquele fornecedor que você achou a princípio tem. Beleza? Outra coisa, só um parênteses. Nunca pare de procurar novos fornecedores. Sempre procure novos fornecedores. Você pode estar satisfeito com um, mas é sempre bom ter mais de um, ter 2, ter 3. Pode acontecer alguma coisa e é sempre bom você poder, até para você ter margem de barganha, poder de negociação, tá? Então, você pode iniciar o nível 01, é justamente isso, corte da caixaria. Nível 2, corte e fitamento da caixaria, quando você já está confiante em relação a isso. Tem algumas centrais, por exemplo, que não fitam
com uma fita diferente do padrão do MDF, tá? Que está dentro. Então, de repente, você volta para cá e faz esse fitamento dentro da sua marcenaria. Tá? Ou você faz tudo aqui se estiver dentro do seu contexto. Beleza? Depois você parte para corte, fitamento, usinagem da caixaria e gaveta, né? Para botar fundo do armário, fundo da gaveta, enfim, o que você precisar usar. Tá? Isso aí já é o terceiro nível. O nível 4, passa para cá. Corte, fitamento, usinagem, furação da caixaria e gavetas. Aí quando você começa a usar já os conectores, minifixo, pode botar cavilhas, enfim. E aí você começa a ampliar um pouquinho mais. Tudo isso daqui você tem dentro do Corte Cloud. E é muito fácil você aplicar qualquer coisa, qualquer uma dessas operações aqui. Basta você escolher lá dentro das preferências, você vai escolher como é que você vai fazer. O próprio módulos, né, que oferece isso tudo. Você pode escolher o que você vai usar e como você vai fazer. Tá? E aí é o seguinte, o seu contexto que vai te indicar o caminho. É só você olhar para dentro do que você está fazendo, você entender qual é o seu gargalo, o que te incomoda mais, aonde você acha que está gastando tempo à toa, e aí você começa a fazer essa terceirização nesse caso. É óbvio que você não vai entregar para uma central peças cortadas para eles fitarem. Eu acho que isso nem existe, né? Mas você pode fazer o contrário. Você pode só cortar e aí passar por todos aqueles níveis que eu falei. E vai chegar uma hora que você vai passar até para o 5º nível, que eu nem coloquei aqui, que é justamente você não ter mais oficina. Você não precisa de fazer nada. Você vai chegar, vai receber seus móveis na casa do cliente e vai mudar sua operação para uma operação como se fosse uma loja de planejados lá, onde você vai poder chegar, contratar seus montadores ou, enfim, vocês mesmos montarem de acordo com o que funciona para você. Então, é o contexto que você vive dentro do seu, da sua marcenaria, do seu ecossistema, que vai te dizer qual o caminho que você vai ter que seguir dentro disso daqui. Então, você vai começar aqui, você vai começar aqui, você vai direto para cá. De repente, isso aqui não importa para vocês, que você prefere fazer a furação de outra forma, não quero usar conector, quero usar parafuso, enfim. E aí, naturalmente, tudo vai clareando e você vai conseguir entender o que você precisa fazer. Tá? E aí, eu já deixo aqui meu muito obrigado para vocês e queria abrir, né, para... Só um minutinho, Marcelo. Quer falar mais? Só falar uma coisinha aqui, no finalzinho que você falou. Volta. Depende do contexto de cada um, mas eu gostaria de frisar um único ponto. Regionalidade. Tem gente aqui que mora no Nordeste, que mora em Minas Gerais igual eu, ou que mora em algum lugar que não tem toda essa terceirização completa. A gente participa de um grupo onde a gente divide experiências do Brasil inteiro. Então tem cidades que realmente não tem uma fábrica que faça tudo. Mas todos os lugares têm pelo menos alguma coisa. Então ou você pelo menos consegue terceirizar o corte, já agiliza a sua produção. Então o contexto que o Marcelo está falando ali não é só da sua marcenaria, mas também da região que você mora. No meu contexto, que eu estou em Belo Horizonte, eu tenho uma terceirização completa. Inclusive instalação eu terceirizo. Agora, tem cidades de Minas Gerais no interior que só consegue corte, só consegue filetagem. E isso o software da Corte Cloud também te possibilita. Você projetar tudo como se tivesse a terceirização completa e desagregando funções. Eu vou tirar a usinagem, porque na minha cidade eu não tem nenhum lugar que faz usinagem. Eu vou tirar o bordeamento, porque não faz bordeamento de 1 milímetro, alguma coisa assim, entendeu? Então o contexto é o da sua marcenaria e o da região que você vive também, beleza? E também tem uma outra coisa dentro disso. Tem vezes que você consegue, por exemplo, terceirizar de outros estados para você. Perfeito. Eu já fiz isso algumas vezes. Calculando o frete direitinho. Isso tá. Você tem que ter o cálculo todo certinho, mas assim, funciona também. Então hoje, cara, você pode, da sua cidade, de repente mandar produzir numa outra cidade e instalar em outra. Né? Fizemos isso recentemente. Então, isso você quer finalizar? Uma dica legal, não quero finalizar, mas uma dica legal é que no Corte Cloud você consegue colocar pelo CEP. Então ele vai trazer o lugar mais próximo da sua casa. Às vezes você sabe que na sua cidade, sei lá, eu estou em Montes Claros, não tem um lugar para cortar. Mas vai aparecer uma cidade do lado que tenha. Então esse frete nem fica tão caro, você consegue. Esse recurso de buscar por CEP facilita muito a busca da gente por fornecedor, tá bom? E aí, para você finalizar daquele jeito que a gente tinha falado, né, que é se a pergunta que você fez, se é no futuro ou não, né? A marcenaria 4.0, a primeira pergunta foi, é no presente ou é no futuro que vai acontecer? A verdade é que ela já está acontecendo no presente, em alguns lugares do mundo já é no passado, então a gente está um pouquinho atrasado. Dá para a gente correr atrás e poder alcançar, mas já é presente já, beleza? Obrigado, viu, gente? Muito obrigado, valeu. Boa feira para você.